Olá! No vídeo de hoje eu vim falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre desenvolvimento cognitivo, motor dos bebês, e algo que eu tenho vislumbrado, graças a Deus, que Clara, a terceira filha, o quanto que ela está se desenvolvendo é impressionante, chega a me impressionar de verdade. E eu queria dar dicas nesse vídeo para as mães que realmente preocupem-se com isso, de coisas simples, de coisas que a gente faz que ajuda nesse desenvolvimento ser maior. O barulho que vocês escutam ao fundo é um ruído branco porque ela tá dormindo e eu aproveitei esse momento para gravar esse vídeo. Então, se você gostar, não deixa de deixar seu like e de compartilhar com outras mães para elas saberem sobre isso. Então vamos lá, vamos dizer isso. O desenvolvimento é o quê? Nós seres humanos temos um desenvolvimento que chama céfalo-caudal. É porque vai da cabeça para os pés. Então, nos primeiros meses de vida, como eu já disse em outros vídeos sobre desenvolvimento, o bebê se desenvolve segurando o pescoço. Então, a primeira parte que vai se desenvolver vai ser o pescoço. Primeiro tem a visão, aos poucos, terceiro mês, né? Mas aí, aos poucos, ele vai se desenvolvendo, firmando o pescoço, depois ele firma mais as costinhas, aí vai, né? Começa a descobrir as mãos, depois fica com a cintura mais firme, aí descobre os pés, depois ele começa a sentar, depois ele começa, né, ter mais força no joelho e engatinhar. O engatinhar não é um marco obrigatório, mas a maioria dos bebês fazem. E por final, o pé, né, que vai sendo mais firmado e vai começando a ficar em pé. Então a gente tem esse desenvolvimento. A criança nasce toda molinha, toda encolhidinha, e aos poucos ela vai desenvolvendo. E aí, cada mês, né, tem um marco de desenvolvimento. Então, no primeiro mês, a criança começa a questão de um sorriso, que é muito mais de bem-estar, começa a desenvolver o olhar, né, a visão fica um pouco melhor, começa a chegar mais preto e branco. Aí, no segundo mês, começa a se desenvolver mesmo do pescoço. E aí, como eu já disse, tem um vídeo aqui no canal sobre cada marco, quando acontece cada marco de desenvolvimento. Então, se você quer saber, não deixe de assistir. Mas o que a gente pode fazer para auxiliar e também para não atrapalhar esse desenvolvimento, que é natural, né? Que é humano e é natural. A primeira coisa que eu quero falar é, desde sempre, seu filho vai nascer, compra um tapete. Um EVA, um daqueles tapetão, ou providencia algo assim. É bom que seja emborrachado, ou pelo menos isolante, assim, aqueles de alumínio embaixo, para não passar friagem, né? Mas tem um tapete, porque desde os primeiros dias a gente já pode colocar o bebê no tummy time. O que é tummy time? Tempo de bruço. Então você põe o bebê ali, ele já começa a firmar a cabecinha. Nos primeiros dias ele mal consegue levantar e já cai de narizinho, já chora. E tá tudo bem, deixe segundos se for preciso, mas deixe ao longo do tempo. Ao longo do dia, coloque mais de uma vez para fazer esse exercício. Porque a criança, o melhor lugar para ela se desenvolver sem perigo é o chão, desde novo. Então, coloque seu filho para fazer tummy time. O Antônio, eu demorei a colocar, eu colocava ele no EVA, mas colocava em cima da cama. E, gente, por mais que seu colchão seja firme, cama não é lugar para criança se desenvolver. Tem risco de queda e não pense você, bebê recém-nascido mal mexe. Mexe sim, mexe muito. Então, tem que tomar cuidado com o trocador, com cama. E eu deixava ele mais nesse EVA em cima da cama, então ele se desenvolveu. Mas aí o Francisco, que é o segundo, eu já coloquei um EVA no chão. Eu ganhei um EVA com 4 peças grandonas, eu encaixava e colocava ele no chão. Mesmo porque era o segundo filho, tinha que sair de perto para fazer muitas coisas, enquanto ele já tinha o primeiro, e aí deixava ele muito no chão. Então o desenvolvimento do Francisco foi um pouco mais rápido do que o do Antônio. O Antônio começou a rolar com 5 meses, mais ou menos. O Francisco já foi com 4. O Antônio sentou com 7, o Francisco sentou com 6. E o Francisco começou a falar, né, a questão do desenvolvimento cognitivo, começou a falar primeiro que o Antônio, porque tinha o Antônio para ensinar, e ele ficava, Francisco, fala teto, Francisco, fala parede. Então o irmão ensina o outro. E aí, com o Francisco, eu deixei no chão desde mais cedo. E com a Clara, gente, no segundo mês de vida eu já tava pondo ela no tapetinho. Então, assim, faça isso. O desenvolvimento dela é surreal de rápido, assim. Eu fico pensando, eu fico impressionada. E eu acho que uma das dicas que funcionou foi ter colocado ela desde do segundo mês no tapete, no chão. Faça isso, para fazer o tummy time. A criança chorou, pegou, passa mais um tempo, uma vez na parte da manhã, uma vez na parte da tarde, uma vez na parte da noite, do jeito que der, mas coloque. A segunda dica que eu queria dar é essa, assim, é de coração. Tem irmãos, uma criança desenvolve outra. Se você não tem outro, né, você tem um filho só, deixa esse filho ter contato com primos, com outras crianças, porque uma criança desenvolve a outra. A Clara tá com 7 meses. Vou contar pra vocês que ela tá ficando em pé no sofá, segurando, dando passinho de lado, soltando uma mão e aprendendo a descer de bumbum, né, cair de bumbum pra não machucar. Ela fez 7 meses antes de ontem, tem 2 dias que ela fez 7 meses, e ela já tá fazendo isso, ela já senta sozinha, sai do bruço, senta sozinha, já rola, né, já tem muito tempo, sai do bruço, senta sozinha, engatinha pra tudo quanto é lado, e agora ela fica em pé e solta a mão. Mas por quê?
Porque quando ela começou a sentar e começou a engatinhar bastante, eu falava com os meninos, agora quando você for brincar com um Lego menor, com peça menor, tem que ser em cima do sofá, que a Clara não pega. Com isso, o que aconteceu? Ela começou a ter interesse de ver o que ele estava fazendo. E claro que uma criança brincando chama a atenção da outra, porque grita, faz barulho. E por isso que ter irmãos é muito bom. E aí ela simplesmente começou a pôr a mão e tentar levantar. E aí com isso agora ela está levantando rapidamente. Então, outras crianças, deixa seu filho ter contato com outras crianças, brincar perto de outras crianças, porque desde novinho ele já vai querer ver, já vai começar a se desenvolver em relação a isso. E a terceira e última dica que eu queria dar em relação ao desenvolvimento é, gente, é um assunto polêmico, mas não dê telas para os bebês. Seja 0 telas, o máximo que você conseguir. Não tô falando que você não possa pôr uma música da Galinha Pintadinha, palavra cantada, mundo beat. Não, pode colocar, coloque música, desenvolve o bebê. A audição dele é muito boa. Não precisa ser música infantil, pode ser as músicas que você gosta. Aqui em casa a gente gosta de escutar uma música sertaneja, a gente põe e ela ouve também. A gente põe uma música para os meninos e ela ouve também. Só que procure, se for no telefone, tampe o telefone, não deixe a tela não, se for na televisão. Coloque de um jeito que a criança não vai ver a tela. Porque a música desenvolve, mas a tela é passiva. Ela acaba atrasando, a criança vidra ali, ela fica hipnotizada, ela não se desenvolve, ela fica parada. E ouve na música não, igual eu ponho aqui no telefone e viro o telefone para um lado que os meninos não veem, põe numa caixinha mais alta. E a gente dança e isso desenvolve. Mas telas não. Até assim, você tá assistindo uma coisa e acha, a criança não vai ligar, mas ela olha, de vez em quando ela olha. Evite o máximo que vocês puderem as telas, porque as telas realmente têm um atraso muito grande por ser uma coisa passiva. A criança não está na troca ali, mesmo que ela responda a televisão, não tem a televisão, ela não interage com a criança como uma pessoa, como uma outra criança. Então, eu tô aqui muito impressionada, não vou mentir pra vocês não. É o terceiro filho, né? Eu acho que também tem a ver com isso. Tem 2 outras crianças interagindo com ela o dia inteiro, o tempo todo. Então isso desenvolve ela. Ela também é menina e eu tô vendo que o desenvolvimento de menina, pelo menos no caso dela, é muito mais acelerado. E eu acho que tem muito a ver com isso, com essas 3 coisas. Desde muito cedo no chão, né? Cuidando do ambiente, claro. Não ter dados tela hora nenhuma, não vou dar por enquanto, deixar pelo menos até 2 anos nessa luta de não deixar ela ver nenhum tipo de tela. E a terceira coisa, que é realmente ter outras crianças o tempo todo brincando com ela, eu acho que faz tremenda diferença, porque os meninos estão ali brincando, às vezes nem é com ela, brincando um com o outro, e ela fica prestando atenção, e isso desenvolve ela bastante. Então, se você gosta dessas dicas, são simples, só o tapete que você vai gastar. E compre um tapete bom, um EVA, algo que seja realmente apropriado para bebê. No tempo frio, você pode colocar uma coberta ali por cima para ficar melhor. E deixe a criança, espalhe bastante brinquedos, sente para brincar com a sua criança. Isso também ajuda muito no desenvolvimento dela. Você que é mãe solo, só tem um filho, sente ali, cante uma musiquinha. Que eu com o Francisco, eu fazia isso, porque eu aprendi o quanto que era benéfico, e eu faço com os 3 agora. Eu pego um chocalho e canta a música do Seu Lobato, e aqui em casa tem o Seu Lobato, o sítiozinho dele, como brinquedo, e os brinquedos, assim, tem uma galinha, uma vaca e um porquinho. Aí eu vou fazendo, na verdade eu não faço mais com o Francisco, eu fazia o barulho dos bichos, agora eu ponho eles pra fazer, eles adoram. Aí uma hora é Antônio, uma hora é Francisco, e a Clara fica ali olhando. Aí agora, o que acontece? Quando eu sento no chão pra brincar com eles nesse momento do dia, que eu sempre tirei um momento do dia, pelo menos, pra brincar, ela pega o chocalho e fica balançando, ela fica tipo como se ela estivesse cantando, é maior fofa, sabe? Então façam isso, brinque com seus filhos no chão. Se você é mãe solo, principalmente, se a criança não tem outra criança para ter essa troca, você tem mais tempo para poder dar ali pro seu filho. Então sente-se no chão, brinque com ele, mostre os brinquedos, né? Tem atividades que a gente pode fazer que nem tá aqui na internet, quando a criança, pra criança engatinhar, quando ela já senta, você põe ela no meio da sua perna sentada, você abre as pernas, põe ela aqui no meio, põe um brinquedo para lá da perna, outro brinquedo para outro lado da perna, que ela tem que passar a sua perna para incentivar ela a engatinhar. Aqui na internet tem muitos tipos de vídeos que vão te ensinar brincadeiras. Brinque com o seu filho. Isso também vai ser muito bom. Muitas vezes a gente está cansado, então deite no chão, põe uma almofada ali, deite sua cabeça, deixa sua criança brincar, vai cantando, vai olhando para ele, vai conversando. Tudo isso vai desenvolver a linguagem cognitiva da criança, o motor, que é o movimento, né? É muito importante. Infelizmente, no mundo que a gente está vivendo, a gente só quer sossego, né? Aí a gente põe a criança hipnotizada numa tela, desde pequenininho, pra gente ter sossego, às vezes até para ficar numa tela, mas troque. Troque por um momento, sente ali com a sua criança, brinque com ela, você não sabe o valor afetivo, mas também de desenvolvimento que isso traz para uma criança. É tremendo. É uma luta, porque a nossa miséria é realmente querer se jogar no sofá, ver uma televisão, se jogar no sofá e ficar no telefone. Mas a infância passa muito rápido. Outro dia a Clara nascia, agora ela está com 7 meses, então tem que aproveitar. Aproveita que passa rápido, mas aproveita da melhor forma. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta. E se você acha que é interessante mandar para uma mãe para ela saber,
mande. Eu vou gostar muito de ter esse compartilhamento com vocês.